Sim, nós chegamos no momento de ouvirmos a palavra do Senhor. A paz do Senhor a todos, queridos, é com muita alegria em nosso coração mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de poder estar compartilhando de mais uma porção da palavra do Senhor. Agradecemos a Deus, agradecemos também a Deus pela sua vida, né? Como é maravilhoso a gente ouvir, né, Aura, que nós ouvimos da irmã Maria Delgado, né? E tantas outras pessoas que sempre ligam e falam que este horário tem sido bênção em suas casas, né? Esse é o Amém. propósito de estarmos aqui, de ser bênção. Não que nós temos algo de nós mesmos para servir, mas é a palavra de Deus, é a presença de Deus, né? Então isso é maravilhoso para nós. Então a todos vocês que é presente juntamente conosco, que cultua o Senhor juntamente conosco, que tem por hábito de ter o seu rádio ligado neste horário, nós desejamos a você que a boa mão do Senhor possa estar presente com você, aonde quer que você estiver, que o Senhor possa estar abençoando sua vida, sua família e os seus projetos de vida. Queridos, eu trago uma rápida reflexão. O livro é Lucas, capítulo de número 19, apenas um versículo, que assim vai dizer a palavra do Senhor, versículo de número 3. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Que a ação reveladora do Espírito Santo de nosso Deus venha ser presente conosco para que possamos aí aprender e guardar mais esta porção da palavra de Deus. Vontade. Querer. Queridos, quando nós falamos essa palavra, estou com vontade ou eu quero, nós vamos entender que isso aí é algo que faz parte do nosso dia a dia. Eu imagino que na sua vida não existe um dia, um dia apenas, que você não passa uma vontade de ter alguma coisa ou de querer alguma coisa, né? Coisas simples que às vezes nós nem percebemos, né? Mas dentro de nós grita, ai que vontade. Seja uma coisa simples que um copo de água gelada ou alguma coisa, né? Ou ai que vontade de almoçar, ou alguma coisa assim, né? Ou coisas maiores, né? Não interessa o que, mas uma coisa eu sei, que vontade, desejo, o querer, ele faz parte da nossa história todos os dias da nossa vida. E tem, se a gente parar para analisar as vontades, a hora ela tem suas classes, né? As vontades tem as vontades por necessidade, não é? E tem as vontades por capricho, né? Aqueles mimos que a gente quer que as pessoas façam com a gente ou que a gente faz por a gente mesmo, né? Então tem aí essas classes aí, mas uma coisa é certo, que a vontade ela vai fazer parte da sua vida, que o seu querer, o querer alguma coisa faz parte da sua história. Queridos, para esta rápida reflexão, por que eu estou falando isso? Porque nós acabamos de ver um versículo apenas que faz parte de uma história que, diga-se de passagem, uma história muito conhecida, uma história muito pregada, uma história que já foi ilustrada de muitas maneiras, né? Que todos os dias tem alguém que prega, e quanto mais se prega, mais lições a gente tira dessa história. A história de um homem que um dia também teve um querer. A história de um homem que também um dia teve um desejo. A história de um homem também que um dia formou no seu coração uma vontade. Assim como uma vontade que aparece, que surge na nossa vida, ele também teve esta vontade, mas só que aqui a vontade dele não era uma vontade de um copo de água ou de estar em algum lugar, mas segundo o relato da palavra de Deus, a vontade que nasceu em seu coração, o que ele queria no seu coração era simplesmente ver Jesus. E a palavra do Senhor vai nos dizer que ele não conseguia matar a sua vontade. Ele não conseguia realizar os seus desejos. Por quê? Porque o Senhor, andava sempre cercado por uma grande multidão. E uma pessoa que é cercada por uma grande multidão, alguém que está de longe, não tem condição de ver, não tem condição de perceber, não tem condição de ver como ele era, porque a Bíblia vai falar que ele era uma pessoa de pequena estatura, então ele já perdia aí. A grande multidão também já era outro impedimento.
Mas o que chama a atenção aqui é que ele não desistiu do seu querer, ele não desistiu do seu desejo, ele não desistiu da sua vontade. E a palavra vai dizer que ele correu à frente da multidão. Ele sobe em uma árvore, porque de cima daquela árvore ele teria aquilo que ele queria. Ele apenas queria ver Jesus. Ele apenas se dava por satisfeito em ver Jesus. Era o desejo do seu coração. A Bíblia não fala nada mais que ele queria. Ele queria apenas ver Jesus. E ele viu. E ele viu. Mas só que não parou por aí. Porque existe um detalhe, essa história ela vai nos dar a entender alguns ensinos. E esses ensinos, eles estão nessa história e pode passar por despercebido se a gente não atentar para a palavra de Deus. E é por isso que a Bíblia, conforme sempre falamos aqui, a palavra de Deus ela tem por objetivo de te orientar. A palavra de Deus ela tem por objetivo de direcionar a sua vida para quê? Para que nós não venhamos estar em caminho errado, estar com atitude errada, estar com visão errada em relação ao céu. Porque conforme sempre pregamos, quando você faz uma escolha errada aqui nesta terra e essa escolha te traz prejuízos e você tem como remediar prejuízo, comprei uma coisa mas não gostei, você pode comprar outra que você gosta. Ficou apenas em um prejuízo financeiro ou uma perda de tempo, alguma coisa desse nível, mas as questões espirituais, os prejuízos podem chegar a prejuízo eterno. E prejuízo eterno é algo que nem eu nem você pode ter. Quem vive o prejuízo eterno hoje, a sua vida aqui nesta terra não valeu a pena. Daí a orientação da palavra do Senhor nos dando direcionamento, nos dando entendimento e provendo para nós todo o recurso. Para quê? Para que nós não venhamos nos deparar com prejuízo espiritual. Daí a orientação da palavra do Senhor. E uma das orientações que a palavra do Senhor nos dá, Áurea, nesta reflexão, é que eu tenho as minhas vontades em relação ao céu. Eu tenho, você tem. Nós temos expectativas que o céu trabalhe em nosso favor. Quantas pessoas nesse exato momento estão com seus joelhos dobrados? Ou então simplesmente, Deus me ajuda. Andando pelas ruas, ligado no céu, Deus tem misericórdia. Deus proveu uma cura. Deus proveu uma porta aberta de emprego. Deus provê a solução deste problema. Deus abençoa o meu casamento. Deus me prospera em tal área assim da minha vida. Deus me abençoa nesta prova que eu vou fazer, neste concurso que eu vou prestar. Deus me abençoa e por aí afora. É a nossa petição. O que é isso? É o teu querer em relação ao céu. Você quer? Você tem perspectiva que o céu faça alguma coisa por você, e tá certo. E você pode pedir, porque a palavra te manda você pedir. Agora, uma coisa que nós não podemos esquecer é que o céu olha para você e tem perspectiva na sua vida. O Senhor olha para você e espera de você algo. Você tem vontades em relação ao céu, mas o céu também tem desejos em relação à sua vida. É a palavra de Deus nos orientando de uma maneira maravilhosa, trazendo entendimento, querido. E eu não posso deixar passar isso por despercebido, porque senão só fica o meu querer. Mas tem o querer de Deus na minha vida. E aí? Algum dia você já parou? Algum dia você já se preocupou em falar assim, o que o Senhor quer de mim? Porque o que eu quero do Senhor... Rapaz, é muitas coisas. Todos os dias nós temos, hora por hábito de dobrar os nossos joelhos e clamar ao Senhor e ficar ali algum tempo clamando por nós, clamando pelos nossos filhos, clamando pelas pessoas que nos pedem, apresentando nomes diante do Senhor. O nosso querer nós sabemos muito bem, mas o nosso problema é que nós não nos preocupamos com o querer de Deus. E o Senhor olha para você e Ele tem esperança que o querer dele concretize na sua vida.
é a sua palavra, é a sua vontade. Então, para a gente fechar aqui, a hora que eu quero te passar a palavra para você fazer esse encerramento, para mim te passar a palavra aqui, vontade de Deus. Se eu for parar para me analisar e entender que o Senhor, qual é a vontade de Deus, qual é o querer de Deus para a minha vida, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 3, apenas o versículo de número 3, a palavra do Senhor vai falar assim, ó, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Aleluia, glória a Deus. Não nos preocupamos com isso. Mas é a palavra de Deus que fala que a vontade de Deus é que nós sejamos santificados pela sua palavra. Sejamos transformados pela sua palavra. Sejamos diferenciados deste mundo pela sua palavra. Limpos pela sua palavra. Demos um entendimento e mudança de mente e de vida pela sua palavra. É a palavra de Deus que fala, esta e é a vontade de Deus para mim e para você. Então, se um dia você se preocupar, querido, em saber qual que é a vontade de Deus para sua vida, saiba que esta é uma delas, que você seja santificado pela palavra dele, que você tenha ações pela palavra dele, pensamento pela palavra dele, sentimento pela palavra dele, mudança de vida pela palavra dele. Por quê? Porque você fora da palavra dele, você vive o seu próprio entendimento. E nós não fomos feitos para viver o nosso próprio entendimento. Conforme sempre falamos aqui, nós não fomos feitos separados do céu, nós não fomos feitos para ser independentes do céu, nós não fomos feitos para ser emancipados do céu, muito pelo contrário. A nossa dependência do Senhor é total, é diária, é em todos os momentos. E o homem que está fora desta dependência, de reconhecer a sua dependência de Deus, ele vive a sua própria sorte. E o homem que vive a sua própria sorte, ele é um homem que a sua história tem um final triste e de fracasso espiritual. Independente de quem quer que você seja nessa terra e o que você vai adquirir nesta terra. Mas se você for um fracasso espiritual, não valeu a pena a tua passagem nesta terra. Então este é o primeiro ensino que eu tenho neste texto, que o céu, ele olha para você e ele tem esperança e vontade sobre sua vida. A segunda coisa que eu aprendo aqui, Áurea, é que o céu ele olha para você e quer de você que você tenha o entendimento do propósito de salvação. Porque senão a cruz não valeu. Senão a cruz não valeu a pena para você. O sacrifício de Deus enviando o seu filho não valeu a pena para você. Então o céu ele olha para a sua vida, Deus ele olha para a sua vida e diz assim, como eu gostaria que ele entendesse o plano de salvação. Porque somente obedece quem entende o plano de salvação. E a palavra de Deus vai falar lá no livro de João, um dos versículos que a gente conhece desde a infância na igreja. Né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. É para todo, querido, é para todo, está à disposição de todos quanto querem. Mas infelizmente nem todos têm esta vontade. Mas esta é a vontade de Deus. Qual? Todos. Todos. Então, o céu, se você perguntar, mas e aí, qual mais uma vontade de Deus para a minha vida? É que você entenda o sacrifício a seu favor, te dando direito à salvação em Cristo Jesus, comprada com alto preço de sangue inocente. É isso que o Senhor quer de sua vida. E o terceiro ensino que eu aprendo aqui, Áurea, e fecho essa palavra, é que eu entendo a vontade de Deus. Se você falasse assim, mas qual é mais uma vontade do Senhor? É que o Senhor quer que você entenda a vontade dele. Porque a vontade dele é boa para você. A vontade dele é perfeita para você. A vontade dele é agradável para você. O Senhor quer que você entenda a vontade dele, por isso que ele te manda, te orienta, te exorta a você andar nos caminhos dele. Esta é a vontade dele.
E a palavra do Senhor vai deixar isso muito claro em muitos textos, em muitos capítulos, em muitos versículos. Se andar, se me obedecer. E ele expressa, né, o retorno de estar na presença dele. Só que muitos não entendem a vontade do Senhor. Por quê? Porque é mais fácil viver a minha vontade. Só que a minha vontade, ela me leva para o fracasso. Eu não posso ser dirigido, eu não posso ser direcionado, eu não posso ser conduzido pelo meu próprio coração. A palavra do Senhor vai falar que há caminho que ao homem parece ser bom, e quem toma essa escolha está tomando pelo coração, e o coração ele é enganoso. Eu tenho que tomar as minhas atitudes pela orientação da palavra do Senhor, porque o Senhor me conhece. Os meus dias, todos os dias da minha história está na mão do Senhor. O Senhor conhece, o Senhor tem o domínio da vida, né? Seja passado, seja presente, seja futuro. O Senhor tem o domínio, porque Ele é o dono do tempo. Então Ele conhece muito bem, mais do que o seu coração, Ele conhece a sua história, Ele conhece você. Então, o desejo do céu é que você reconheça a vontade de Deus para a sua vida. E quem reconhece a vontade de Deus para a sua vida, obedece. Obedece. A palavra do Senhor vai falar assim, que aqueles que me amam, obedecem às minhas palavras. Então não fica somente com o seu querer, querido. Não se preocupa somente com o seu querer. Aquele homem, ele queria ver Jesus, mas Jesus também queria algo da vida dele. Aquele homem queria apenas ver, mas o Senhor queria habitar com ele. Aquele homem queria apenas algo superficial, mas o Senhor queria com ele algo duradouro e eterno. O que o Senhor tem para você é isso. Que Deus, né, nos abençoe para que a gente possa ter o entendimento de que nós queremos, sim, nós queremos e precisamos, mas também o Senhor quer a nosso respeito. Glória a Deus, maravilha de Deus, né? Nós vemos que a história de Zaqueu, ela tem tanto assunto, né, a ser mencionado, tem tantos pontos que nós transformamos numa mensagem. E vai se tornando cada dia mais linda. Mais linda. Eu gostaria de ler um versículo da palavra de Deus, em Efésios capítulo 3, versículo 20, diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Aleluia. Glória a Deus. Você já parou para imaginar, Ivan, quanta surpresa Jesus fez em Zaqueu? Jesus fez infinitamente mais do que Zaqueu. Para quem queria só ver, né? Para quem queria somente ver, né? Recebeu em casa. Ele recebeu em casa. Então foi tanta coisa linda que Jesus proporcionou a Zaqueu através da fé dele. Então, como o Ivan já disse tudo aí nessa tarde acerca de vontade, de desejo, mas muitas vezes nós deixamos de agir, né? Deixamos de fazer algo, deixamos de tomar atitude. Então nós não deixamos ser guiados pela nossa fé. Dentro de nós tem uma fé aí ardendo como fogo, mas nós continuamos parados com a nossa vontade e não exercemos essa fé que está aqui dentro de nós. Mas Zaqueu fez diferente, né? E muito diferente. Eu sempre, quando estou falando de Zaqueu, eu gosto muito de frisar essa parte, que ele fez diferente de todos, né? Você vê muitas vezes falando aí de multidão e você vê alguém seguindo, né, a multidão. Zaqueu correu à frente da multidão. Para começar, ele já fez algo diferente. Então nós vemos que o trabalho de Zaqueu era algo que dificultava bastante. Quando você vai ver alguma coisa da história, você vê que os cobradores de impostos eram criticados, eles enfrentavam muito preconceito, né? Porque o emprego deles era ali a serviço de Roma. A serviço de Roma. Então eles
enfrentavam coisas difíceis, apelidos, né? E enfim, um tanto de coisa. E para começar, Jesus chamou ele de quê? De Zaqueu, o nome dele, né? Ele estava lá naquela árvore. Às vezes eu fico imaginando assim, o que Zaqueu imaginou? O que ele formou aqui na mente dele? Eu corro à frente da multidão. Lá em tal lugar daquela estrada tem ali aquela árvore cheia de folhas. Eu subo, eu fico escondido ali naquelas folhas. Lá de cima eu vou prestar bastante atenção na multidão, vou descobrir no meio da multidão quem é Jesus. Quando a multidão passar, eu vou descer, voltar para minha casa. E aí o meu desejo vai ser realizado. Eu vou descer de lá sabendo que eu pude ver Jesus. Então, quando ele está lá de cima, no meio daquelas folhas, eu imagino assim, tendo assim um esforço muito grande no meio de tanta gente, tentando descobrir quem é Jesus. Jesus já viu ele, já chamou ele pelo nome e já mandou que ele descesse depressa, né, Ivan? Para não perder nem um segundo daquilo que o Senhor Jesus tinha na vida dele. Aleluia, glória a Deus. Quantas vezes o Senhor tem um plano tão lindo na nossa vida e está mandando que nós não percamos mais nem um minuto, nem um segundo para poder realizar tudo que Ele tem na nossa vida, porque é infinitamente mais. Então, Zaqueu deixou ser guiado pela sua fé. E esse infinitamente mais aconteceu na vida dele, porque a Bíblia diz que ele desceu ali e recebeu gostoso ali aquela presença de Jesus, aquele abraço de Jesus. E Jesus disse para ele: hoje me convém pousar na sua casa. Diferente de todas as pessoas que não tinha prazer nem de chamar ele pelo nome. Jesus chamou ele pelo nome e já foi dizendo para ele que ia pousar na casa dele. Ali não somente Zaqueu viu Jesus, mas também conheceu quem era Jesus. E a sua casa, a sua família também pôde conhecer Jesus. E aí, ser chamado de Zaqueu, se já era importante, mais importante ainda quando Jesus chamou ele de filho de Abraão. Aleluia. Você sabia o que é ser chamado filho de Abraão ali no Novo Testamento? É ter uma fé suficiente a ponto de ser herdeiro das promessas de Deus feita a Abraão. Você sabe que Abraão é mencionado como pai da fé. E quando Jesus chamava alguém de filho de Abraão, é aquele que tinha uma fé suficiente de Jesus olhar para ele e contemplar ele como herdeiro das promessas de Deus. E Zaqueu teve esse privilégio. Aquela multidão ali que estava seguindo Jesus tão de perto, e a gente não sabe qual era o trajeto, né, Ivan? Se já tinha tempo ali de caminhada ou não, mas nós sabemos que a fé de Zaqueu, a estratégia, né, a atitude que Zaqueu tomou ali para realizar o seu sonho de ver Jesus, pelo visto mudou o curso da multidão, né, Ivan? Porque ao descer daquela árvore, Jesus já disse para Zaqueu que iria pousar na casa dele. Então nós vemos por aí que o momento ali se transformou. O curso daquela multidão ali foi, né, daquela caminhada ali, foi mudado ali através da fé de Zaqueu, através da atitude dele pela fé. E quem sabe você e eu temos algo na nossa vida aí, no nosso coração guardado. Eu queria tanto isso para minha vida, que é o que Zaqueu tinha lá dentro do coração dele, né? Eu queria tanto ver Jesus. Quem sabe ele falava assim: a multidão já passou por aí tantas vezes, mas eu não consegui ver quem era ele no meio da multidão. E às vezes o meu desejo, o seu desejo é de algo semelhante ao de Zaqueu, que
parece ser tão difícil. E às vezes é um desejo de uma coisa tão pequenininha, mas o desejo do Senhor ao meu respeito e a seu respeito é muito maior. E ainda não demos nenhum passo. Não criamos na nossa mente nenhuma estratégia. Não pensamos em fazer nada diferente para que isso aconteça. Às vezes estamos aí acomodados, né? Naquela rotina do dia a dia, né, Ivan? E não procuramos ainda fazer nada diferente. Mas vamos fazer diferente hoje. Vamos usar essa fé que está aí no nosso coração. Porque fé é algo da parte do Senhor, é presente do Senhor, é dádiva do céu. Ter fé não é coisa comum. Você vê que aquele homem teve a fé diferente de toda aquela multidão, fez diferente de todos. E aí eu e você, às vezes estamos guardando uma coisa tão preciosa que vai transformar numa mudança de vida para você e para sua casa. Aleluia, glória a Deus. Não perca essa oportunidade. Use essa fé que está dentro de você. Abra o seu coração, rasgue a sua alma e se deixe aí ser guiado por esta fé. Se deixe ser guiado por Jesus. Jesus vai guiar você através da sua fé. E uma transformação imensa vai acontecer na sua vida, assim como aconteceu na vida de Zaqueu. Eu creio que nunca mais ele foi chamado por aqueles apelidos, né, que aquelas pessoas chamavam ele. Na minha mente eu penso assim, que todos quantos encontravam Zaqueu a partir daquele dia eu lembrava, não, o nome dele é Zaqueu. O próprio Jesus viu ele e chamou ele de Zaqueu. E também através da fé dele, Jesus chamou ele de filho de Abraão, herdeiro da promessa. E a gente não pode deixar de frisar que essa história ela continua. Sim. Essa história ela continua, independente se você quer ver Jesus ou não, que foi o caso dele aqui, mas o posicionamento de Jesus em relação a você é que ele quer que você o veja, mais do que você o veja, é que ele quer fazer parte da sua vida. Mais do que entrar na tua casa, ele quer fazer morada na tua vida, né? Isso aí é algo que é presente. A palavra do Senhor vai dizer que ele está à porta e bate. Então há necessidade que você tenha aí esse entendimento e queira receber, né? Queira receber, aleluia, que você possa ser aí também chamado filho de Abraão, herdeiro da promessa, independente da sua linhagem, né? É isso que o Senhor Jesus quer fazer na sua vida nessa tarde, e é tão simples, é somente querer e dar o primeiro passo, né? Amém. Ter atitude, porque querer e guardar não vai resolver o nosso problema, mas nós precisamos de ter atitude. E que o Senhor Jesus abençoe no nosso coração essa palavra nessa tarde. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos imensamente pela tua palavra. Amém, te agradecemos, ó Deus, por cada ouvinte que estiveram ligados, ouvindo esta palavra nessa tarde. E que o Senhor venha revelar em cada coração o desejo do Senhor em cada vida que está nos ouvindo, e que cada uma delas, ó Deus, possa abrir o coração nessa tarde e aceitar o projeto que o Senhor tem para cada um. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.